Irmãos, aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nela toda, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que Jesus é o fundamento das nossas vidas. Ele é o fundamento da nossa casa, Ele é o fundamento da igreja. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, tem falando de Jesus várias vezes, mostrando que Ele é a pedra de sustentação das nossas vidas. Vai falar que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de sustentação, a rocha eterna. Então, nós estamos alicerçados nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o alicerce das nossas vidas, o alicerce da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Só que às vezes, por Cristo ser esse alicerce da igreja, e aquele que é o cabeça e o alicerce da igreja, às vezes nós temos várias opiniões erradas e diferentes sobre a igreja de Cristo. Lembrando que a igreja é de Cristo. Há muita desinformação sobre a igreja, muita desinformação. Em primeiro lugar, a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo, formada de homens, mas a igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é a pedra de sustentação da igreja. Por isso que às vezes nós temos que explicar algumas coisas, principalmente que a igreja ela não é uma instituição humana, não. Ela não é uma organização, não. A igreja ela é um organismo vivo, que opera através desse alicerce, sobre essa base que é Cristo. Quando Ele, se Ele verdadeiramente for a base das nossas vidas, pode ter certeza que vai bater águas, chuvas, tempestades, mas a casa vai estar alicerçada na rocha. Casa alicerçada na rocha, nessa pedra. E nós temos que levar essa informação, porque às vezes as pessoas olham com um olhar diferente para a igreja, pensando que a igreja é de homens. Não é, a igreja é de Cristo, cabeça é Cristo. Então toda vida que você convidar uma pessoa para a igreja, você convida para a igreja de Deus, para a igreja de Cristo. Cristo é o dono da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, é Cristo que conduz as nossas vidas. E nós nos alegramos nisso, porque automaticamente Cristo sendo o cabeça da igreja, sendo a pedra de sustentação da igreja, a igreja é que vai herdar o céu, a igreja que vai para o céu, é Deus que vai vir, Deus que é Cristo, quando Ele voltar em glória, majestade e poder, Ele voltará para buscar a sua igreja, e isso tem que ser a nossa confissão de fé. Cristo, a pedra de sustentação da igreja. Nós vamos trabalhar com esse tema, Cristo, fundamento da igreja, Cristo, fundamento das nossas vidas. Eu peço que você nesse momento agora, você abra a sua Bíblia, lá em Mateus 16, vamos trabalhar com esse tema, Cristo, o fundamento da igreja, Cristo, o fundamento das nossas vidas. Ele é a base, Ele é o alicerce. Mateus 16, nós vamos ler, Mateus 16, nós vamos ler do 13 até o 20, vamos fechar a perícope. Mateus 16, do 13 ao 20, eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja e os amados visitantes lessem os pares. Vai estar, você deixe sua Bíblia aberta. Se você não tiver Bíblia, vai estar projetado aqui no Data Show. Amém, igreja? O tema é esse: Cristo, fundamento da igreja, Cristo, fundamento das nossas vidas. A palavra de Deus nos diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ao que Jesus perguntou: e vocês, meus discípulos, quem dizem que eu sou? Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai que estás nos céus.
E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Curve sua cabeça, baixe sua fronte mais uma vez. Vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque nós sabemos que Cristo é o fundamento das nossas vidas. Cristo é o fundamento dessa igreja durante mais de 50 anos. E nós somos gratos, ó Deus, porque nós sabemos que não vem de nós, tudo é do Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, porque a tua palavra já é revelada e inspirada, mas que do Senhor possa nos dar compreensão. É isso que eu te peço, ó Deus. Eu já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Cristo é a pedra, é o alicerce, é a pedra de esquina, é a pedra angular da igreja de nossas vidas. A gente viu aqui. E nós temos que viver por essa confissão de fé aqui, que Pedro disse aqui no verso 16. Essa é a confissão de fé da igreja, tá? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a base de sustentação da igreja. Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que antes da gente adentrar no texto, como guisa de introdução, esse texto ele está também lá em Marcos e lá em Lucas. E eu queria pegar só um versículo de Lucas, já para me trazer uma primeira aplicação para a igreja. Vamos lá para Lucas 9, 18. Dá para botar aí, Diegão? Lucas 9, 18. Lucas 9, 18. Depois pode voltar em seguida para o texto. Lucas 9, 18. Eu quero pegar essa primeira parte aqui do texto para a gente perceber algo importante para a igreja que muitos têm abandonado. Olha o que é que diz, ó. E aconteceu que quando Jesus estava o quê? Orando, em particular, era essa palavrinha que eu queria pegar aqui. E aconteceu quando Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os seus discípulos, ele faz a mesma pergunta. A quem? Perguntou. Quem as multidões dizem que eu sou? A mesma pergunta que ele faz aqui 3 vezes. Mas o interessante é que é o seguinte: Jesus, ele estava o quê? Orando. Antes de Pedro fazer essa confissão, essa declaração que dá sustentação às nossas vidas, é a declaração que dá sustentação à nossa vida. É a declaração de Pedro, é a confissão de fé de Pedro, dizendo que Cristo é o Filho do Deus vivo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a base para manter a estrutura da igreja, a estrutura das nossas casas, a estrutura da nossa família e todo o nosso viver. Quando a gente diz, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas antes dessa confissão de Pedro, o que era que Jesus estava fazendo em particular? Orando. Aqui está a base da igreja. Hernandes Dias Lopes diz que a respiração da igreja é a oração. A igreja que não ora, ela para de respirar. E quando ela para de respirar, ela vai morrer. Está fadada a morrer. E nós temos que entender que quanto mais oramos, mais nós temos dependência de Deus. Mais nós vivemos em santidade. Mais nós vivemos em obediência. Mais nós vivemos em obediência. Mais nós vivemos em novidade de vida. Quanto mais oramos, mais nós obedecemos a Deus. Quanto mais oramos, mais você vai amar o seu irmão que está do teu lado. Haverá menos indiferença para com os de dentro da casa do Senhor e com os de fora. Quanto mais nós oramos, mais nós vivemos em comunhão. Quanto mais nós oramos, mais nós vivemos em unidade. Eu quero lembrar de uma coisa. Jesus não ensinou os seus discípulos oratória, não. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele não ensinou oratória, ele não ensinou hebraico, aramaico, ele não ensinou o grego da época, não. O que foi que ele ensinou aos seus discípulos? A orar. Ele ensinou os seus discípulos a orar. A igreja que não ora está fadada a morrer. Existe um livro que chama assim para as mães, depois anotem para comprar: Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Por quê? Porque essa autora, ela pegou justamente a história de grandes mulheres que oraram.
E nós temos exemplos de mulheres que oraram na Bíblia. Nós temos o exemplo de Ana. Ana orou, recebeu um presente de Deus e consagrou Samuel a Deus. E Samuel foi um dos grandes homens de Deus. Por quê? Por causa do clamor de Ana. Ana clamou ao Senhor. Se você soubesse a importância da oração, nesse momento você estaria orando pelo seu pastor. Olhando a palavra de Deus, mas dizendo: fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, porque tu falas através da tua palavra. E o nosso pastor está pregando a palavra nessa noite. Nesse mesmo livro tem uma história que ela conta de uma mulher chamada Dona Mônica. Dona Mônica foi a mãe de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, um dos alicerces da igreja, lá no primeiro século, século V em diante. Dona Mônica, ela simplesmente orou mais de 30 anos pela conversão de Agostinho de Hipona. E o que foi que aconteceu? Esse homem foi encontrado, esse homem foi achado por Deus, por causa da busca da sua mãe. Dona Mônica clamou, orou. E esse homem, Agostinho de Hipona, se transformou num dos grandes homens de Deus, um dos grandes pregadores, grandes exemplos. Quando você pega a história dos grandes avivamentos, da conversão de pessoas se rendendo a Jesus, começa através da oração. Tem um livro também chamado Avivamento Moraviano. O que é que acontece? Uma comunidade, ela simplesmente orou durante 100 anos. Sabe o que é que você orar 100 anos? 100 anos, fazendo um revezamento. Chegava um, entrava outro. Formou-se 2 gerações. Pessoas morreram que começaram as orações. Outras pessoas oraram e voltaram. E essa comunidade dos moravianos, ela orou durante 100 anos. O que foi que aconteceu? Uma explosão de conversões, de pessoas da própria comunidade convertida e alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas tudo começa pela oração. Por isso que Jesus pergunta aqui. Ele faz lá em Lucas: e aconteceu enquanto Jesus estava orando em particular. Então nós oramos em particular, nós oramos coletivamente. Todos os avivamentos, os reis piedosos, quando você pega a Bíblia Sagrada e lê, Ezequias, Uzias, Josias, os grandes avivamentos no meio do povo de Deus, porque o avivamento começa no meio do povo de Deus, para que depois pessoas sejam alcançadas. Primeiro o avivamento tem que tocar o meu coração, para que eu possa ter sede, para que outras pessoas sejam salvas também. Porque às vezes eu estou olhando para onde? Para o meu umbigo. Eu quero ser salvo, eu quero que minha família seja salvo, mas tem uma carrada de gente aí fora, precisando da salvação. Por isso que nós temos que orar. Por isso que Jesus, ele chega aqui nessa parte agora, no versículo 13, aí em Mateus 13:16. E Jesus, ele pergunta. Ele estava indo para a região de Cesareia de Filipe. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Quem sou eu? Por que é que Jesus faz essa pergunta? Jesus faz essa pergunta porque Jesus tinha seus discípulos, já estava com 1 ano e meio que Jesus tinha começado o seu ministério. E o que era que Jesus pregava? O evangelho da salvação, anunciava as boas novas de salvação, dizendo que o reino de Deus tinha chegado, que o rei estava ali, e ele pregava o arrependimento de pecados e a confissão de pecados. Outro meio de vir o avivamento é através do arrependimento e confissão. As primeiras palavras de Jesus foi essa, as primeiras palavras de João Batista: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Primeiras palavras de Jesus: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Está lá no Evangelho de Marcos. Então, nós temos que pregar essa palavra. E Jesus diz: o que é que os outros dizem que eu sou? O que é que os outros dizem? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus tinha a multidão que acompanhava ele, mas existia muita oposição contra Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: haverá oposição contra você também. Haverá oposição contra os crentes também. Jesus foi rejeitado principalmente pela classe religiosa, fariseus, saduceus e herodianos. Os líderes religiosos, nesse período aqui, já estavam tramando para matar nosso Senhor e Salvador.
E o que é que o apóstolo Paulo diz? Aqueles que quiserem viver piedosamente vão sofrer. Não tem jeito, haverá sofrimento. Eles acusaram o nosso Senhor de endemoniado, de excluído, de um humilde carpinteiro, de um agitador qualquer. Por isso que Jesus faz a pergunta: o que é que as multidões dizem que eu sou? O que é que as multidões dizem que eu sou? Olha a resposta deles aqui, da multidão. Os discípulos falando no versículo 14, ele diz assim: e eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um profeta. A gente vê aqui, quando a gente lê isso aqui, a gente vê o sincretismo do povo, né? A crença do povo na reencarnação. João Batista aqui a cabeça de João Batista aqui já tinha sido decapitada, ele já tinha sido decepada pelo rei Herodes. E o que é que a multidão pensava em reencarnação? Não, foi João Batista que voltou. Não, foi Elias. Havia uma promessa lá no Antigo Testamento que Elias viria para anunciar a vinda do rei, mas era um como Elias, que era João Batista. Então o povo sempre teve esse sincretismo de quê? De reencarnação, de outra vida, mas a Bíblia ela corta tudo isso. O que é que o escritor de Hebreus vai dizer? Ao homem foi dado o direito de nascer uma só vez. Depois da morte, o quê? Segue-se o juízo. Não tem jeito. E é interessante que ninguém vê, ninguém voltando, né? Voltou. Ninguém nunca provou. Quem foi que voltou até hoje? Ninguém. Porque depois da morte segue-se o juízo. Eles pensavam que era Elias, porque Jesus, quando ele pregava a palavra de Deus, Jesus tinha 3 ofícios. Jesus era profeta, Jesus era sumo sacerdote por excelência e era rei. Mas ele não era um simples profeta, ele não era Elias como eles pensavam, não. Mas Jesus, ele nunca se negou de pregar e confrontar o pecado. Jesus sempre amou os pecadores, mas ele confrontava os pecadores. Lembra da mulher adúltera? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não tinha essa coisa de passar a mão na cabeça e tu pode viver do jeito que tu queres. Não é isso, porque isso não é evangelho. O evangelho que não confronta não é evangelho verdadeiro. O evangelho que passa a mão na tua cabeça não é evangelho. Por isso que muitos não querem vir para a igreja verdadeira, aonde haverá confrontação de pecados, aonde a igreja vai falar de santidade, aonde a igreja vai colocar e dizer, você tem que viver nisso aqui, esse é o rumo que você tem que tomar. Você não pode mais viver como você vivia antes. E eles pensavam que Jesus era Jeremias. Não sei se eles estavam pensando que Jesus ia sofrer. Jeremias era outro que confrontava os pecados, mas sofreu muito, é conhecido como profeta chorão, como profeta sofredor. Então sempre existiu essa crença de quê? De reencarnação, até os discípulos de Jesus. Quando Jesus caminha sobre as águas, eles pensavam que era um fantasma, ou a crença de reencarnação, de fantasma. Nunca existiu fantasma, o que existe é espíritos malignos aí, está cheio aí fora. Cheio. Se você não pensa que não existe, você está enganado. Está cheio. Cheio. E ele pode, os espíritos malignos podem possuir o povo de Deus? Não. Mas ele pode oprimir o teu filho, a tua casa, o teu ambiente. Pode existir a opressão. Mas o que é que acontece? O povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Já dizia nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias disse e Jesus repetiu. O problema de vocês é que vocês não conhecem as escrituras sagradas. Aí Oséias vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que estudar mais isso aqui, nos aprofundar mais nisso aqui, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Nós somos guiados e direcionados por ela. E se nós perguntarmos a mesma coisa que Jesus mandou perguntar aos seus discípulos aí fora, talvez eles tenham várias respostas. As respostas até podem ser certas. Se eu botar Gustavo que está ali fora, é você mesmo, Gustavo, e botar ali, passar 10 pessoas e perguntar quem é Jesus, vão dizer, é o Filho de Deus. Mas é da boca para fora. Eu já falei também. Alguns pensam que ele ainda está crucificado. Não está não, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono de Deus está habitado pelo nosso Senhor, que é a alicerce das nossas vidas.
está habitado e Ele cuida das nossas vidas. Porque nós temos um dia, nós tomamos uma decisão de entregar completamente as nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador. Agora Jesus pergunta aos seus discípulos, aonde está a base de sustentação da igreja? No verso 15, olha o que é que ele diz. Ao que Jesus perguntou, e vocês, meus discípulos? Pedro, João, Tiago, quem dizem que eu sou? Isso é interessante, porque a resposta de Pedro é brilhante. E aqui está a base de sustentação da sua vida, da sua casa, da sua família. Olha o que é que ele diz, a resposta. Vamos ler junto, verso 16. Verso 16, coloca aqui por favor. Verso 16. Diego, verso 16. Vamos lá? Respondeu Simão Pedro. O Senhor, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta da igreja. Essa é a base de sustentação das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Cristo, o Messias. O que é que Pedro está dizendo aqui? Tu és o Messias prometido. Tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que veio trazer o reino de Deus. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é aquele que veio pregar a ressurreição dos mortos. Aquele que veio curar, sarar, restaurar, principalmente aqueles que viviam em trevas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a declaração de fé da igreja. Aqui Pedro está declarando a divindade de Deus, a divindade de Cristo, completa. Não só a sua humanidade, mas 100% homem e 100% Deus. E é sobre essa confissão, sobre essa declaração que a nossa igreja está alicerçada, que a nossa igreja está fundamentada. Por isso que muitos aí fora, meus amados irmãos, ficam com raiva dos crentes, porque a gente bate na mesma tecla. Cristo é suficiente. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o Filho do Deus vivo. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Não são santos, não são imagens, não, mas Cristo é o cerne, Cristo é o centro, Cristo é quem conduz a nossa história, Cristo é o alicerce da nossa fé. Só que tem um problema. Como é que está a nossa confissão? Essa mesma confissão que Pedro fez diante dos outros aí. Os outros estão sabendo que a nossa confissão de fé é igual a de Pedro. Nós estamos dizendo aí fora, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para que outras pessoas se ajuntem a essa igreja, a esse povo, a essa família batista. Nós temos que proclamar, nós temos que confessar que Cristo é o Filho do Deus vivo, que essa confissão de fé vai mudar a história deles, vai transformar a vida deles. E nós temos que ter convicção no falar, no dizer. Não é dizer com cara de quem não tem gosto de falar, moribundos, caídos, não. Você tem que dizer com alegria no seu coração: Cristo me salvou, Cristo me resgatou, e Ele pode sarar você, e pode tirar você do império das trevas, e pode salvar sua casa e sua família. Nós temos que ter convicção para que as outras pessoas vejam Cristo em nós. As pessoas têm que ver Cristo em nós, com convicção, com amor no coração. Nós temos que ter amor na pregação e nessa declaração de fé, que é a declaração da igreja. Porque é o que Jesus diz, que todos que fazem essa confissão aqui, começando por Pedro, eles são felizes, bem-aventurados. É isso que ele diz no verso 17, é o que ele diz. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Feliz, muito feliz. Você é um homem feliz, um homem normal, um homem simples, um pescador. Mas é interessante que no final do verso 17 ele diz: porque não foi sangue nem carne que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Essa revelação, ela só pode vir aos nossos corações se vir diretamente de Deus. Nós não reconhecemos Cristo por causa da nossa inteligência, não. Por causa da nossa capacidade, não. Não é. É porque o Deus Pai, Ele se revela. Ele revela o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós. Porque não foi carne nem sangue, Simão Bar-Jonas, que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Se Deus não se revelar para você, sabe quantas vezes você vai se converter? Nenhuma. Zero.
Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Por isso que ele diz: bem-aventurado Simão Barjonas, é você, homem comum, porque meu Pai me revelou para você. Bem-aventurado, feliz é aquele que um dia Deus se revelou para nós. Mas isso não tira a nossa responsabilidade, porque Simão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fez uma confissão pública naquele momento: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O fundamento da igreja, o fundamento da nossa história, o fundamento das nossas vidas. Deus está dizendo para nós hoje que nós somos bem-aventurados, porque um dia Ele se revelou para nós, e nós dizemos sim para Ele. E nós precisamos continuar pregando esse evangelho. Nós precisamos evangelizar outras pessoas fora da igreja e dentro da igreja. A igreja brasileira hoje precisa ser evangelizada, porque a maioria da igreja brasileira hoje está desviada dos caminhos do Senhor. Não tem credibilidade de nada, porque são púlpitos que não pregam mais a verdade de Deus. Não prega isso aqui, não prega confissão de pecados, arrependimento. Não, sabe o que é que estão fazendo? Massageando o ego da clientela deles. Por isso que são igrejas lotadas, mas corações vazios. Nós temos que continuar pregando esse evangelho aqui. Por isso que nós começamos a pregação pela igreja. O crente nunca sabe de tudo. Ele todo dia tem que ser renovado pela palavra de Deus. Porque senão, como na época de Jesus, ou muitos aí fora, nós vamos ter simplesmente uma boa opinião sobre Jesus. Na época de Jesus dizia: ele é um profeta, ele é um bom homem, ele é um grande reformador, ele é um grande influenciador. Tem pessoas que dizem aí, os jovens, Jesus foi um grande influenciador. Um influenciador das redes sociais. Não tinha redes sociais na época, mas dizem isso. Foi um grande influenciador. Isso é uma opinião errada e herética do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados é aquele que, como Pedro, confessam. Bem-aventurado é aqueles que, como o apóstolo e como essa igreja um dia confessou, que Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus de Nazaré, aquele que veio nos resgatar. Porque não foi carne nem sangue que se revelou. Não foi carne nem sangue que revelaram isso para Pedro, nem para nós, não. Mas foi o Deus Todo-Poderoso que estás no céu. Na minha humanidade, eu nunca jamais poderia dizer que Cristo era o Filho do Deus vivo. E viver por isso, e se precisar morrer por isso. Nunca. Nós não teríamos essa capacidade de falar isso. Que aquele homem, nascido numa família simples, filho de um carpinteiro, filho de uma dona de casa como Maria, que andava com pescadores, que andava com pecadores, que tinha uma reputação duvidosa como Judas, mas que transformou a vida de cada um daqueles 11 homens, e depois mais Matias, que se juntou no grupo, e que aqueles 12 homens iam transformar o mundo, e que nós estaríamos aqui hoje, presente. Nós nunca seríamos capazes, naturalmente, na minha fraqueza, na minha pequenez, nunca na minha vida eu ia ter a capacidade de dizer isso, se ele não se revelasse para mim e para você. Por isso que nós dizemos hoje: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele está se revelando hoje, através da sua palavra, mais uma vez para a sua igreja, e para aqueles que nos visitam também. Ele fala através da sua palavra hoje. Por isso nós temos que usar a palavra de Deus, abrir na palavra de Deus e falar sobre a palavra de Deus, para que pessoas sejam alcançadas, para que essas pessoas possam confessar o mesmo que Pedro confessou um dia. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos ter essa ousadia de falar tempo e fora de tempo. É interessante que hoje nós não trocamos essa bem-aventurança aqui por nada. Quando ele diz no verso 17: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Essa felicidade nós não trocamos por nada. Dinheiro não, privilégios não, bens materiais não, poder não. Nós queremos é Cristo em nossas vidas, porque o que está em jogo é a eternidade juntamente com Ele.
Nós queremos mais e mais dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque o que está em jogo é a eternidade. Não só a nossa, mas da nossa casa, da nossa família e da nossa igreja espiritual. Por isso que depois disso, aqui, Jesus chega no verso 18 e ele faz duas promessas para a igreja de Cristo. Olha o que é que ele diz no verso 18. Depois dele dar uma bem-aventurança, mostrar que Pedro era um homem feliz, porque o nosso Deus se revela para ele. Olha aqui a promessa: porque eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira promessa. Segunda promessa: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém? Não prevalecerão. A primeira promessa é essa, que tem 3 palavrinhas aqui. Ele vai dizer pedra, Pedro. O que é que ele vai dizer? Ele diz assim no verso 18: eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, a gente tem que lembrar aqui o contexto. Qual é a pedra? A confissão de Pedro, a declaração de Pedro. Verso 16: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então a pedra, o alicerce, é a confissão pública de Pedro, é a confissão pública da igreja. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra em que a igreja foi fundada e fundamentada. Que Cristo fez essa confissão, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. É a declaração de Pedro. Não é Pedro que é a pedra, não, senão nós estávamos mortos. Olha o que é que Jesus disse com Pedro aqui no verso 22 e 23. Verso 22, verso 22, o que é que Jesus disse com Pedro? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus, dizendo que Deus não permita que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer com você. Pedro não queria deixar Jesus ir para a cruz, morrer na cruz do Calvário. Queria impedir Jesus de ir para a cruz. Olha o que é que Jesus diz aqui para ele, no verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Não a pedra de sustentação da igreja. É uma pedra de tropeço. Porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Pedro não é a pedra, como diz a igreja romana, não. Foi a confissão de Pedro, o que Pedro disse, o que Pedro falou naquele momento, dizendo que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, essa é a pedra de sustentação. Cristo é a pedra fundamental. Por isso ele faz essa repreensão aqui a Pedro, publicamente. E depois na sua epístola lá, 1 Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer que Cristo é a pedra angular, que Cristo é a pedra eleita e preciosa. Então, não bate o que a igreja romana diz. Por isso, Pedro não é a pedra, não é. João não é a pedra, Tiago não é a pedra, Maria não é a pedra, o Papa, os pastores, os líderes não são a pedra de sustentação da igreja. Não, mas Cristo é a pedra, a base e o alicerce, não só da igreja, mas das nossas vidas. Por quê, pastor? Porque foi Ele que foi à cruz. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Por isso Ele é a pedra preciosa, por isso Ele é a pedra de grande valor. A segunda frase que ele diz aí, pedra, ele vai dizer: edificarei a minha igreja. Ele está edificando a sua igreja, e nós somos as pedras vivas da igreja de Cristo agora. Cada um de nós somos as pedras vivas da igreja. Jesus, Deus, sempre teve um modelo de igreja. A igreja no Antigo Testamento, ela se reunia para fazer a mesma coisa que nós fazemos aqui hoje. No culto do Antigo Testamento tinha justamente isso: palavra, adoração, louvor, recolhimento de dízimos e oferta bíblico, e também sacrifícios. Só que agora nós não precisamos mais de sacrifícios de animais, porque o sacrifício é o culto racional. O sacrifício perfeito foi Ele que fez por nós. Nós não precisamos mais de sacrifício, mas o modelo de igreja segue desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós tiramos os sacrifícios e agora adoramos em espírito e em verdade. Por isso ele diz: e sobre essa pedra edificarei. O que é que isso significa? Que Deus está juntando um povo, Deus está reunindo um povo, Deus está arrebanhando a sua igreja.
para que ela possa se completar um dia, para que ele volte para buscar. Cristo está formando a sua igreja e ainda tem gente lá fora, para que essa igreja possa pregar, para que outras pessoas possam se juntar à videira verdadeira. A responsabilidade é nossa, igreja. É nossa, não é do vizinho e da vizinha, não é nossa. Nós temos que pregar e anunciar. Por isso ele fecha no verso 18: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não prevalecerão. As portas do inferno aqui é a morte eterna. A morte eterna sem Cristo. Para aquelas pessoas que vão para o lugar de tormento, que vão para o inferno. Aqui, ela não prevalecerá, a morte não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Porque Cristo já venceu a morte. Cristo já venceu por nós. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, não. Satanás não foi jogado ainda no inferno, mas ele será lançado. Não só ele, todo aquele que não crê em Cristo, todo aquele que está tendo uma oportunidade, que está ouvindo a palavra de Deus, mas endurece o coração na hora da pregação da palavra. Os incrédulos, os inimigos da cruz, os inimigos da igreja, os inimigos de Deus, todos esses serão lançados junto com Satanás e seus demônios. E a gente tem que pregar, continuar pregando essa mesma confissão de Pedro aqui, que Cristo é o Filho do Deus vivo. O papel da igreja é só pregar. Nós não convencemos ninguém. As pessoas são convertidas através do poder da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem. Mas o papel, a agência de Deus aqui na terra é a igreja. Por isso nós temos que continuar pregando, anunciando, porque existe vários batistas aí fora para se juntar nessa igreja, para se livrar do cativeiro em que eles vivem, para que eles possam fazer parte dessa família. Nós temos que pregar, nós temos que anunciar essa palavra, para que Deus possa protegê-los, para que eles possam ter vida eterna, para que eles possam sair das trevas e ser resgatados para o reino do Filho do seu amor. Nós temos que pregar, nós temos que continuar militando através dessa palavra. Através dessa palavra. Então a primeira promessa para a igreja é que sobre essa pedra, sobre a confissão de Pedro, seria edificada a igreja de Cristo. E a segunda promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E ele vai mais longe ainda, Jesus. Ele dá as chaves à igreja, para que a igreja pregue o evangelho. É o que é que diz no verso 19. Verso 19. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A igreja tem a chave. O que é essa chave, pastor? É o evangelho. Simplesmente isso. Quando você prega, abre o reino dos céus. Quando as pessoas endurecem o coração, desliga, é fechado o reino dos céus. Então a chave é o evangelho. Nós temos as chaves na mão e nós temos que pregar. Pregar o evangelho, para que outras pessoas entrem no reino dos céus, como súdito, como servo desse grande Senhor e Salvador. Eu lhes darei as chaves aqui é claro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o anúncio das boas novas de salvação. E é isso que a igreja tem que fazer. Quando a igreja prega e as pessoas absorvem o evangelho, quando Deus ilumina, o Espírito Santo habita, as portas são abertas. Mas quando as pessoas travam o coração, as portas são fechadas. É isso. E nós temos que pregar para que esse inferno não prevaleça sobre a vida das outras pessoas. E isso é uma decisão deles, infelizmente. Eu e você, nós não podemos converter ninguém, mas nós podemos pregar o evangelho da salvação, para que outras pessoas se juntem à nossa igreja.
Nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. A nossa missão, a função é glorificar a Deus e a missão é pregar o Evangelho. Nós temos que fazer isso incessantemente para que outras pessoas se arrependam, para que as portas do inferno se fechem e não prevaleçam contra eles. Então as chaves é quando eu e você dizemos, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos com as chaves, abrindo o Evangelho, nós temos que fazer isso, como Pedro fez, como Pedro continuou fazendo, depois dessa repreensão, que Jesus disse a ele, arreda-te de mim, afasta-te de mim. Lá no sinótico ele disse, eu não deixei Satanás te peneirar, ele queria te peneirar, mas eu não deixei. E Deus, ele está cuidando da sua igreja. Tanto que Pedro, na sua primeira pregação, quase 3.000 pessoas foram convertidas. Depois 5.000. Depois na pregação dos apóstolos já era uma multidão. Quando você chega em Atos 1, 2, 3, Atos 4 já era uma multidão dos que criam no Senhor. E nós temos que trazer mais pessoas. Mas nós temos que ter essa chave e dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, com convicção. Nós temos que pregar com convicção, com ousadia, para que esses corações sejam quebrados pela palavra de Deus, para que essas pessoas sejam juntadas juntamente com a igreja de Cristo. É essa a declaração aqui. É esse evangelho que liga e desliga, por isso nós temos que pregar. Então a igreja tem as chaves na mão, as chaves do evangelho, a pregação do evangelho. Qual o papel da igreja? Pregar, anunciar, proclamar. Para quê, pastor? Para que as portas do inferno não prevaleçam contra essas pessoas que estão aí fora. Meus irmãos, quando o evangelho é pregado, proclamado, a gente liga as pessoas a Deus. Esse evangelho faz ligação direta com o céu. Olha o poder da igreja. Nós temos que estar revestido dessa autoridade, com espírito de ousadia. Essa é a responsabilidade final da igreja, é justamente fazer missões. É indo, ensinando, batizando, pregando, anunciando esse evangelho que salva pessoas, que tira pessoas das trevas, que traz pessoas para a luz. Nós temos que fazer isso. Aonde, pastor? Onde você estiver. Você é um agente de reconciliação, aonde você estiver. Não perca uma oportunidade. Se surgir uma oportunidade, fale de Cristo. Fale de Cristo. Vocês têm mais oportunidades juntos do que o pastor. Nós somos em 100 e poucos, o pastor só um. De fazer a diferença. De anunciar, de exercer o sacerdote santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Jesus encerra dizendo, verso 20, então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Eles ainda não estavam preparados, eles estavam em formação, eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo de Deus. Por isso tudo é uma preparação. Esses homens ainda iam ser batizados depois de 1 ano e meio, iam ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Eles ainda não tinham capacidade de suportar o que viria pela frente. Eles ainda estavam em construção. Quando nós seguimos o restante da Bíblia, daqui em diante, do verso 17 em diante, a gente vai ver que já é uma preparação de Jesus, onde ele ia ser morto, sepultado, mas logo em seguida ele venceria a morte, o último inimigo, para que tudo isso, para que as portas do inferno não prevalecessem contra a igreja de Cristo. Sua morte, ressurreição, ascensão. A gente vê o poder de Cristo, ele aparece para Maria Madalena, depois ele aparece para mais de 500 pessoas. E hoje, a gente tem que perguntar, onde é que eu estou nisso tudo agora, pastor? Onde é que eu estou localizado nisso tudo? Logo em seguida, na grande comissão, aqueles discípulos caíram diante do Senhor, adoraram o Senhor. Nós temos que adorar o Senhor. E logo em seguida, antes da ascensão, Jesus deixou a grande comissão para eles, para que eles possam fazer o que a igreja tem que continuar fazendo.
fazendo discípulos, ensinando, batizando. É assim que essa igreja está sendo edificada até hoje, essa primeira igreja batista em Araripina. Foi isso que nós fizemos durante esses 50 e poucos anos. Anunciamos, pregamos, batizamos, mais pessoas se juntaram, algumas já partiram, já estão com o nosso Senhor. Plantamos igreja, esse é o papel da igreja. Porque alguns não vão aceitar essa mensagem. Por isso que seus pecados continuarão ligados. Mas aqueles que aceitam essa mensagem, os seus pecados são desligados. O que disse Jesus aqui? Desligados. Nenhuma condenação mais há. Para que eles não possam entrar pela porta da perdição, mas que eles possam entrar juntamente com a igreja do Senhor, que está sendo preparada. Nós entraremos juntos no céu. Finalmente entraremos no céu. É o céu que nos aguarda. Nós temos que ter uma visão do céu, uma visão maior do que nos aguarda, muito melhor do que nós estamos passando por aqui. Enquanto estivermos aqui, viver para a glória de Deus. Glorificar a Deus com as nossas vidas. A nossa confissão de fé, não esquecer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É assim que nós temos que viver. Eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar no que foi falado hoje, nessa noite. Para que a gente possa sair com essas aplicações nos nossos corações, sabendo que nós temos uma confissão de fé pública. A minha confissão de fé não é privada, eu não posso me esconder, não. A minha confissão de fé é pública, as pessoas têm que saber que Cristo é o Filho do Deus vivo. E deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Para que outras pessoas sejam salvas, acolhidas na igreja, amadas por esse Deus que nos resgatou um dia. Então a gente viu aqui no começo, a guisa de introdução, que a igreja não é uma instituição humana, não. É um organismo vivo. Cada um tem sua função aqui dentro da igreja. Existe a igreja visível, que é a igreja local, e a igreja invisível, espalhada nos 4 cantos da terra. Aqueles que confessaram um dia, o mesmo que Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é ela que vai para o céu. Porque nós não sabemos quem vai para o céu, só quem sabe é Deus. Mas nós sabemos uma coisa, que aqueles que confessam e vivem e dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, vão para o céu. E é interessante que toda a igreja invisível, elas querem fazer parte de uma igreja local. Porque não existe crente desigrejados, não existe. Isso é uma das piores mentiras que existe. É dizer, eu sou crente em casa. Como? Se é um corpo. Se todos os membros estão ligados, interligados. Então isso é uma mentira. O crente tem que estar no meio do povo de Deus, andando com o povo de Deus, na dificuldade, nas indiferenças. É melhor estar na igreja de Deus com os indiferentes do que estar no mundo indo para o inferno. É melhor estar aqui com os imperfeitos em construção do que estar lá fora, comendo do banquete oferecido por Satanás, o mundo e seus demônios. É melhor estar aqui no meio dos improváveis do que estar lá fora, comendo junto na roda dos escarnecedores. É melhor estar aqui, mesmo com toda indiferença, porque nós não somos perfeitos, mas nós caminhamos, nós estamos em construção. Não venha com essa historinha, não me trataram bem na igreja. No seu ambiente de trabalho você está sendo bem tratado 100%? A igreja é local de imperfeitos, de improváveis. Mas é aqui onde toda a indiferença se acaba, através do que Cristo fez por nós. Quando nós dizemos, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é lugar de indiferentes. Sim, cada um tem um DNA, cada um tem um globo ocular. Foi assim que Deus nos fez, mas Ele não nos deixa da mesma forma. Ele nos muda dia a dia, continuamente, para que nós possamos ser melhores. Amar mais, perdoar mais, pregar mais, viver mais, ajudar mais. Quem, pastor? Quem está do seu lado? Comece com quem está do seu lado. Eu tenho certeza que alguma necessidade ele tem.
Muitos querem Cristo, mas não querem a igreja de Cristo. Está tudo errado. É a igreja que vai para o céu. Por que é que eles não recebem essa mensagem? Por causa da dureza de coração deles. Por isso que os pecados vão continuar ligados a ele. A igreja é locada de imperfeitos, mas em construção. Estamos em construção. A mudança é diária, a mudança é constante. Imperfeitos sim, mas lavados e remidos com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos lavados, nós somos remidos, e estamos em construção. É um preparo até chegarmos no céu. Está passando por alguma dificuldade? Eu também estou. Seu irmão que está do lado também está. Mas faz parte da vida do crente, de qualquer um, daqueles que querem viver piedosamente aqui na terra. Cristo constituiu a igreja para que pecadores remidos tivessem comunhão e unidade uns com os outros. É aqui que nós aprendemos as verdades do céu, as verdades reveladas nessa escritura, para que automaticamente nós possamos impactar outros. Se nós não estivermos aqui, estamos sim, afastados, longe, caídos sim. Se não estiver no meio do povo de Deus, está caído. Pode ter certeza. Não, estou assistindo pela internet. Uma coisa é uma necessidade, uma coisa é você viver assim. Não é normal. Tem que estar no meio do fogo santo de Deus, no meio do povo de Deus. Não é fogo estranho não, é fogo santo, aonde purifica o pior dos pecadores. Como é que nós estamos entendendo tudo isso aqui que foi falado? Que nós temos que ter essa confissão de fé. E eu e você, que nós temos que dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que é que isso vai impactar na minha vida e na tua vida? Qual o impacto que isso está trazendo nas nossas vidas? O que é que isso está mudando? Ou o que é que isso está impactando em nossas vidas? Porque isso muda, isso é transformação. Sabe o que é que ele começa a transformar a sua vida? Sabe o que é que ele começa a transformar o seu casamento? Sabe o que é que ele começa a transformar os seus filhos? Sabe o que é que ele começa a transformar o seu ambiente de trabalho? Porque as pessoas lhe veem diferente. Eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nela. São pessoas de Deus, eu confio nele e nela. Eu confio chegar até ele e até ela e dividir alguma coisa com ela. Causa transformação, mudança de vida. Totalmente, nós não somos mais os mesmos. Deus revelando Cristo, para que nós possamos ser a sua imagem e semelhança, dia após dia. Se não causar essa diferença, alguma coisa está errada. Nós temos que reavaliar a nossa vida. Se eu sou conhecido como crente que não impacta ninguém, ao contrário, as pessoas se afastam de mim quando eu chego, alguma coisa está errada. Nós temos que reavaliar as nossas vidas. Isso não é certo num cristão. Não é certo. Um cristão que vive iracundo, irado. Não é. Alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que ser tratada na minha e na tua vida. Porque isso, quando nós declaramos isso, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, isso traz mudança, transformação, santificação, arrependimento. Eu vou até o meu irmão. Pastor, eu estou certo, vai. Eu disse a uma, vai. Aí ela me ligou à noite: pastor, foi bênção, nós nos abraçamos, choramos junto. Era ela que estava errada, mas vai, peça perdão. Você quebra um coração duro, dando alta face. Tem que causar transformação, se não causar, alguma coisa está errada. Quando nós declaramos que Cristo é o Filho do Deus vivo, nós vivemos em comunhão, ajudando uns aos outros. Nós começamos a evangelizar a igreja. Dentro da igreja tem pessoas que dizem: não preciso de ser evangelizado. Não precisa. Quando sair daqui já vai se esquecer do que foi falado. Domingo à noite eu vou perguntar qual foi o texto que eu preguei, a ver se lembram. Na hora que eu chegar vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer. Se esquece de tudo, tem uma semana todinha. Alguns já estão pensando no dia de amanhã. Precisa ser reevangelizado. A reevangelização começa por aqui, pela igreja. O ensino começa pela casa do Senhor.
para que depois nós possamos evangelizar os de fora, para que outras pessoas possam se incluir nessa família, a família da primeira igreja batista em Araripina. Então, pastor, para que é que a igreja existe? Para que você se envolva no corpo de Cristo, para que você possa cumprir a ordem que Ele deixou, para que você possa cumprir os mandamentos deixados por Deus, para que você possa anunciar a graça de Deus às outras nações. Comece pela primeira pessoa que você encontrar aí fora. Nós temos que ter cuidado, porque tem muitas pessoas que fazem parte da igreja local, mas não fazem parte da igreja invisível de Deus. Temos que ter cuidado. Qual o fruto que eu estou dando? Por isso que tem que ter envolvimento sim, engajamento na igreja. E meu convite nessa noite é que você possa se envolver nas coisas da tua igreja, na igreja de Cristo, onde você faz parte, onde você é um membro ativo. Eu peço que em nome de Jesus, que hoje, agora, você decida. É uma decisão sua, que você resolva. Que você decide, que você resolva se envolver na igreja de Cristo. Porque você faz parte de um corpo. Você é um membro vivo de um organismo vivo. Membro vivo, membro ativo e membro atuante da igreja de Cristo. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado, com os problemas da vida, com as confusões, no seu ambiente escolar, no seu ambiente de trabalho. Saiba que Deus, a partir dessa confissão de fé, tem grandes planos para a sua vida. Quando você diz o que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão de fé da igreja. Essa pode ser a tua confissão de fé nessa noite. Algumas pessoas talvez não entenderam ainda o que é ser cristão, porque algumas igrejas omitem o que é a igreja de Cristo. Meu convite nessa noite é que você possa fazer como Pedro, dizer como Pedro e viver como Pedro. Dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que levou sobre si os nossos pecados, aquele que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aquele que cura o coração do pior dos pecadores, aquele que sara, restaura. Que tua confissão de fé possa ser essa. Também você que é crente, ou também você que não é crente, para que você se livre, para que as portas do inferno não prevaleçam, para que não haja perdição, para que não haja tormento, não, mas que hajam bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através do que Cristo fez por você. Que você possa tomar uma decisão, e é você que tem que tomar, para que todos os seus pecados sejam desligados de você. A chave já foi entregue à igreja, e esse evangelho foi pregado nessa noite. O evangelho foi pregado, o evangelho foi anunciado, o evangelho foi falado nessa noite. E que Deus possa abrir o teu coração, para que você possa fazer como Pedro, e dizer como Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para que todos os seus pecados e mazelas sejam retiradas da tua vida. Que a tua vida seja como a de Pedro, cheia de bem-aventuranças, cheia de felicidade. Porque feliz é aqueles que têm Cristo em sua vida. Felicidade é aqueles que um dia tiveram essa revelação, como essa igreja teve um dia. Felicidade eterna somente para aqueles que confessam como Pedro confessou. Que nós possamos tomar uma decisão de manter a nossa confissão de fé. Aqui é fácil, quero ver fora das quatro paredes. E o convite é para você fazer parte dessa igreja, para que você confesse como Pedro confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Pai, nessa noite, pela Tua palavra, ó Deus, que é a nossa confissão de fé, o que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
que essa palavra possa estar enraizada nos nossos corações nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa continuar, ó Deus, nos dando discernimento, para que nós possamos mostrar para o mundo o Teu estandarte, ó Deus, e falar abertamente que Cristo é o Filho do Deus vivo, e que Ele é a solução para os nossos problemas, para as nossas causas, para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos negócios. Não há impossível para Deus. Ó Deus, que a Tua igreja continue pregando, anunciando, cumprindo a Tua grande comissão, que é fazer discípulos de todas as nações. Nós possamos começar, ó Deus, a partir dos de casa, aqueles que nós temos mais amizade, falando, pregando, e deixar o Espírito Santo de Deus agir, ó Deus, para que haja conversão na nossa casa, para que haja conversão no nosso lar, para que haja salvação, ó Deus. Nós cremos que só se o Senhor se revelar, como foi lido aqui, mas que o nosso papel é pregar, para que haja discernimento, para que haja iluminação, para que haja habitação do Espírito Santo, para que haja salvação. Ó Deus, que o Senhor possa fazer morada naqueles que nos visitam nessa noite, que hoje, ainda hoje, eles possam, ó Deus, confessar publicamente o que Pedro confessou, dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que eles possam, ó Deus, sentir esse desejo, que haja uma ação do Teu Santo Espírito. Faz, Espírito Santo de Deus, o que nós não podemos fazer. Converte, Senhor, entra, Senhor, vai, Senhor, fala, Senhor, a esses corações, ó Deus, que já vêm ouvindo a Tua palavra. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder, ó Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando da vida da Tua igreja, de cada um, ó Deus, que o Senhor continue sarando, curando aqueles que estão precisando de alguma cura, ó Deus. Às vezes não é uma cura física, mas é uma cura mental, espiritual, que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, continuar. O Senhor trabalha no oculto, o Senhor trabalha quando nós pensamos que o Senhor não está trabalhando, o Senhor trabalha em nosso favor, que nós possamos confiar mais, olhar mais para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar uma boa semana na Tua presença, que seja uma semana abençoada e abençoadora, não só uma semana de bênção, ó Deus, mas que nós possamos ser bênçãos para outras pessoas, principalmente no falar, na pregação do Evangelho, no anunciar. Às vezes as pessoas estão precisando, ó Deus, de uma palavra de conforto, de consolo. Que o Senhor nos dê essa ousadia, ó Deus, para que nós não venhamos ser omissos, mas que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, preparados, ó Deus, para falar. Que nós não venhamos nos calar, ó Deus. Nós não venhamos nos envergonhar, mas que o Senhor nos dê, ó Deus, espírito de ousadia. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor possa conduzir cada um dos Teus filhos que se faz presente hoje aqui, ó Deus, abençoando sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, seus estudos. O Senhor sabe de todas as coisas, aonde tem que tratar com cada um, ó Deus. Que o Senhor possa tratar como o Senhor vem tratando, fazendo, ó Deus, o que nós não podemos fazer. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.